Oi galera, meu nome é Letícia e no vídeo de hoje eu vou falar como eu estudei natureza pro Enem. Esse ano fui aprovada em medicina na UFPR pelo SISU e tô fazendo uma série de vídeos sobre como eu estudei cada área do Enem, já tem de matemática e de humanas, então assiste lá. Nas próximas semanas aí eu vou postar também o de linguagens e o de redação. Não esquece de me seguir lá no Insta, lá você pode acompanhar a minha rotina mais de perto, tem motivação, tem resumo, tem dicas. E também quando eu vou fazer os vídeos eu peço pra vocês fazerem algumas perguntas pra eu poder responder aqui. Então segue lá pra você poder acompanhar. Não esquece de dar o joinha nesse vídeo, deixar seus comentários aqui embaixo o que você achou, que vídeo você quer aqui. E se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. E se você tá assistindo esse vídeo, grava aí que você tá assistindo e me marca lá no Insta, no Stories, que eu reposto alguns lá. Começando então pelo cursinho que eu fiz pra natureza. Eu fiz o cursinho do Jubilu, né, o Biologia Total, que apesar do nome tem toda a parte de natureza. A partir do ano passado tem toda a parte de natureza, então tem física, tem química e tem biologia. Eu assinei o Biologia Total porque eu acho que ele é o mais completo e, gente, eu sou completamente apaixonada por esse curso. A parte de biologia, principalmente, que é a que já tá há mais tempo, né, porque química e física entrou ano passado, e que é a com o Jubilu, meu Deus, gente, é muito maravilhoso. O Jubilu, tipo, sei lá, ele dá aula de savana, ele tá na savana. Então, tipo, ele junta a educação com essa tecnologia, o quadro é todo tecnológico e tal, então acho que isso ajuda bastante. E ele tá sempre investindo nisso, em fazer aulas nos lugares que ele viaja e tal. A aula sobre o branqueamento dos corais, ele faz mergulho. Então acho que isso aproxima um pouco a gente do assunto e ajuda muito a lembrar e tal. Além disso, é o curso tipo online que eu vejo que tem um material complementar tipo mais completo. Exercícios, a parte de teoria, tudo com arte deles. Tem 30 exercícios por assunto, dividido em fácil, médio e difícil, com gabarito comentado. Tem uma lista de exercícios também, de exercícios discursivos, o que é muito bom também porque eu, pelo menos na federal, tem segunda fase com biologia e química, então é bom fazer esses exercícios específicos também. Então, tipo, é muito completo, tem mapa mental, tem podcast sobre os assuntos, tem aulão que ele faz sobre os assuntos que estão acontecendo durante o ano e tal, sei lá, o que aconteceu em Brumadinho, ele teve aulão sobre isso. Eu acho que na internet é o curso, assim, mais completo e mais, tipo, específico, porque não é aquelas aulas básicas, ele aprofunda muito, e eu acho que como o Enem tá ficando cada vez mais, né, chatinho no assunto, acho que é o melhor curso que você pode ter. Além disso, eu vou continuar usando o curso esse ano, porque também tem aula pro ensino superior, né, na área de saúde. Então, tipo, maravilhoso, né, gente? Eles são meus parceiros, então vocês têm descontinho com o cupom de desconto. Só você botar o Sonhos de Letícia lá na hora da compra e vocês têm descontinho, então aproveita. Começando pela estratégia da prova, que eu acho uma coisa muito importante. Natureza, pra mim, vale peso 2, né, na UFPR, natureza e redação. Então eu tinha que dar um maior foco, mas natureza agora junto com matemática toma muito tempo, então ficou uma coisa complexa, porque tem que dar um foco em matemática, porque é onde você consegue ter um TRI mais alto, mesmo acertando menos. E também tinha que ter um foco em natureza, porque natureza é o que vale mais pra mim. Então, tipo, foi complicado, assim, pensar como que eu ia fazer a prova. Então, primeiro, eu fiz matemática, fiz tudo que eu sabia em matemática, porque demora mais tempo e eu acho que é legal perder um tempinho em matemática quando você tá com a cabeça mais fresca. Daí eu voltei pra natureza, fiz todas as fáceis e médias, assim, que tem na prova. Normalmente a maioria que eu faço nessa parte é em biologia, porque é o que eu gosto mais e tal, e o que eu tenho menos dificuldade. Depois eu volto pra matemática, faço mais algumas, e vou pra natureza fazer as mais difíceis. Se sobrar algum tempo, daí eu faço as que sobraram de matemática. Mas foi assim que eu fiz, eu acho que eu tive um resultado bom em natureza, acertei 36. E foi também um resultado que me ajudou a passar, né? Porque vale peso 2, então tem que ter uma notinha maior. O material que eu usei ano passado foi o do ESAG, foi o material que eu usei em todas as matérias. A única coisa é que em biologia eu usei as listas do Jubilu em vez de fazer os exercícios direto no material do ESAG. Mas a teoria, tudo continuei pelo ESAG. A teoria do Biologia Total é muito boa,
só que eu acho que a teoria dos materiais didáticos tem mais coisa, então eu usei o deles. Mas eu usei muitas imagens, muitas coisas nos meus resumos do Biologia Total. Eu amo as listas de exercícios de Biologia Total, por isso que eu fiz por lá. E tem exercícios bem atuais e tal, apesar do que no ESAG também tem exercícios super atuais, eles atualizam todo ano. E também a diferença é que em Biologia e Química eu fazia mais exercícios, porque mais ou menos em todas as matérias eu fazia uns 25 exercícios, que é o que tinha no material do ESAG na parte... que eles têm várias divisões, exercícios discursivos, exercícios FUVEST, então eu fazia uns 25. Mas em Biologia e Química, como tinha segunda fase discursiva na UFPR, eu também fazia uns exercícios discursivos, então dava uns 30, 35 exercícios. Uma coisa que eu recomendo muito se você tem dificuldade em química é usar o material de química. Às vezes você usa, tipo, os outros materiais do ESAG ou do poliedro, sei lá, mas eu acho legal você usar o material de química do Bernoulli. Tem lá no blog, lá, no link da bio lá do Insta, tem o Drive, onde você pode baixar o material do Bernoulli, e ele tá em PDF e tudo, e o material de química é maravilhoso, principalmente para quem tem dificuldade. Ele é muito completo, não é uma coisa básica, assim, tem dificuldade, então eu vou estudar só o básico. Ele tem bastante coisa, acho ele bem completo, tem, tipo, muita coisa específica que às vezes outros materiais não tem, mas a linguagem dele e tudo eu acho muito melhor para quem tem dificuldade. Nossa, gente, é uma maravilha. Ele também tem um módulo para química do cotidiano, assim, para você aprender aquelas reações e tal, que são mais... que cai sempre no vestibular, sabe? Essas coisas, que cor que fica o resultado disso aqui. Então eu acho bem legal. Outra coisa também que eu recomendo pra quem tem dificuldade em física, que eu achei bem, que eu acho que me ajudou bastante, principalmente na parte de bloquinhos, essas coisas, que eu acho que bastante gente tem dificuldade, é as aulas do Descomplica, do Léo Gomes. Gente, foi a única, o único professor que me fez entender essa parte de bloquinho, essas coisas, leis de Newton aplicadas, sabe? Eu acho maravilhoso. Tem muita gente que reclama do Descomplica, fala que agora eles estão com muita propaganda, não sei. Mas os anos que eu fiz 2 anos de Descomplica, mais pro começo do curso deles, e eu acho maravilhoso. O professor Hansen, o Oda de Biologia, o Alan de Química e o professor Léo de Física são... Nossa, eu amo demais eles. Todos os professores eu acho que são maravilhosos. Então, eu não tive do que reclamar do Descomplica, mas tem gente que não gosta. Então, eu acho que você tem que ir vendo as aulas e vendo se você gosta. Mas as aulas de física do Léo Gomes são essenciais, assim. Em física elétrica também, nossa, muito boas. Então, acho que se você tem dificuldade nessa área, é bom procurar essas aulas. Sobre a ordem que eu estudava, é a ordem que eu estudava a maioria. Eu via a aula, daí lia a teoria, fazia os exercícios e depois fazia o resumo já com o que eu peguei dos exercícios. Os resumos de Química e Biologia, eu fazia resumos mais completos. Como eu já disse, tinha segunda fase, então tinha que aprofundar um pouco mais. Então são resumos bem mais completinhos do que o das outras matérias. Em Biologia, eu tentava explicar, no resumo, fazer uma coisa mais explicativa, assim, de alguns conceitos que às vezes você sabe, mas quando você vai explicar, você não consegue, e às vezes podiam pedir isso na segunda fase. Então tinha bastante coisa explicativa, alguns post-its que eu botava, o que é isso? E tentava explicar com as minhas palavras. E em Química e Física, é a mesma coisa de Matemática, gente. Eu botava as resoluções dos exercícios que eu tinha dificuldade, ou dos exercícios que caíam com maior frequência, eu botava a resolução no resumo para toda vez que eu revisar, eu olhar. Principalmente em Físico-Química, que tem mais cálculo e tal, e na parte de física em todas as áreas, né? Mas eu fazia isso em toda a parte de exatas, assim, né? Matemática, Química, Física. Eu botava a resolução dos exercícios pra eu ir dando uma olhada. A parte de física que eu tinha maior dificuldade é a parte de física elétrica, e em química, a físico-química, né? Que eu acho que é a que a maioria das pessoas tem mais dificuldade. Então, eu acho que é muito essencial você dar esse foco nos resumos em exercícios, até porque às vezes não tem tanta teoria nessas partes, né? Vocês pediram bastante dica pra física e química, que é a área que as pessoas têm mais dificuldade normalmente na parte de natureza. Eu acho que uma coisa que eu falei também em matemática que é muito essencial é a confiança, gente, porque, nossa, 50% do trabalho é a confiança. Gente, se você não acreditar que você consegue fazer aquilo, você não vai conseguir, porque seu cérebro manda no negócio.
Então se você chegar lá pra fazer os exercícios de física falando que você não consegue e acabou, não vai dar certo, gente, porque você já vai estar decidido isso na tua vida. Então, senta a bunda na cadeira e fala, eu vou conseguir fazer isso aqui e eu não saio daqui enquanto eu não conseguir e eu vou fazer. Outra coisa também que ajuda nessa confiança é fazer os exercícios bem organizadinhos da resolução no teu material. Se você sair rabiscando nos cantos, você vai ver que você vai perder um pouco esse foco. Então pega uma folha, escreve em cima bonitinho sobre o que é os exercícios, divide bonitinho e faz uma letra grande, uma coisa clara, sem muita confusão. E você vai ver que vai ajudar bastante essa coisa de você fazer uma resolução organizada. Também já falei em matemática, que eu falei que matemática é bom você focar muito no básico, é que você tem que ter uma base muito boa na teoria de Química e Física. Você pode achar, Química e Física é conta e não sei o quê. Mas, gente, se você não tiver a teoria muito boa, às vezes só com a teoria você consegue responder exercícios de física no Enem. Então, acho que você tem que ter uma teoria muito boa, porque se você tá confiante na teoria, é muito mais fácil você ir bem nos exercícios de conta. E em física, principalmente, conta e teoria, química também, né, na parte de físico-química, conta e teoria estão muito juntos. E tem exercício que pede os dois, então acho que você tem que estar muito bom na parte de teoria. Além disso, normalmente quando você tem dificuldade na parte de exatas, é por causa das contas. Então você tem que estar muito bem em teoria para conseguir, né, algumas questões a mais, que às vezes você não consegue fazer uma de conta, mas a de teoria você consegue. Então tem que, né, fazer o máximo que você pode. Uma coisa que me ajudou em física foi na separação da matéria. Porque eu estudei em casa, então eu que fazia a minha divisão. Mas normalmente eu sigo um material. E no material, quando eu fiz cursinho em 2017, eu fiz cursinho poliedro. E eles fazem uma divisão que no começo eu não gostei, mas que depois eu acho que me ajudou bastante. Que foi em 4 frentes, né? Normalmente é em 3 frentes, que é elétrica, ótica, essas coisas, som e tal, e a parte de mecânica. Só que o poliedro divide em 2 partes a parte de mecânica, então a parte de leis de Newton, bloquinhos, essas coisas que muita gente tem dificuldade, você já começa a ter desde o começo do ano, enquanto a outra parte de mecânica tá tendo, movimento uniforme e tal. E eu acho isso legal porque você fica o ano todo com um maior espaço de tempo, tipo, com mais calma, uma frente só pra ela, pra você fazer essa parte de dinâmica e tal, bloquinhos, e conseguir ter mais tempo pra expandir esse assunto. Porque normalmente você tem a parte de mecânica e tal, movimentos depois, cinemática, e depois você vai pra essa parte de blocos e tal, já tá lá no meio do ano, você já tá cansado. Então eu acho bem legal essa divisão, que você já começa o ano estudando leis de Newton pra frente, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade nessa parte e eu terminei o ano passado gostando de estudar isso. Então acho que é essencial acho que essa divisão ajudou bastante. Acho que se você já tá há muito tempo tentando, que você já tem uma base legal, acho que é legal você fazer isso nas matérias que você tem dificuldade, de pegar e já começar o ano estudando aquelas coisas que você tem mais dificuldade. Claro que tem alguns assuntos que pedem assuntos anteriores, mas se não precisar, eu acho que é legal você começar por assuntos difíceis, porque você sempre começa o ano com um pouco mais de pique do que no fim do ano. Às vezes tem uns assuntos difíceis, de química principalmente, equilíbrio iônico, essas coisas, que fica lá no fim do ano e às vezes você nem dá tempo de estudar ou você já tá esgotado. Então eu acho legal botar isso pro começo do ano pra você poder estudar com mais calma. Outra coisa que pode ajudar é em química, gente, que eu acho que as pessoas dão um pouco valor pra isso e é muito legal, é você dar uma olhada em experimentos sobre alguns assuntos, que alguns assuntos têm experimentos e eu acho que pode te ajudar bastante. A gente tem essa ideia, não cai, você não vai fazer experimentos na hora da prova, então nem precisa olhar. Primeiro que muitos vestibulares cobram que você saiba algumas coisas que acontecem nos experimentos, alguns experimentos mais famosos. Que cor que fica o precipitado disso daqui, essas coisas. Mas eu acho que, tipo, titulação mesmo. Titulação é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade. E eu só fui aprender depois que eu procurei no YouTube como que faz a titulação, no laboratório mesmo. E depois que eu vi, nossa, parece que ligou a luzinha e eu comecei a entender o assunto. Então acho que se você tem assuntos que são mais experimentais, olha o vídeo, olha como que faz, eu acho que isso ajuda bastante. Em biologia eu acho que não tem muita diquinha pra dar, mas eu acho que pro Enem é bom focar na parte ambiental do negócio, porque é a maioria do que cai, ecologia, a parte, né, ambiental. Então acho que você tem que dar muito foco nisso, problemas ambientais,
É isso, gente. Eu acho que eu tirei as principais dúvidas que vocês mandaram lá no Insta. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra eu responder pra vocês. E digam se gostaram do vídeo, o que vocês querem nos próximos vídeos. E é isso aí, esse vídeo vai ficar enorme, né? Mas espero que possa ajudar vocês com as coisas que eu aprendi nesse tempo aí tentando vestibular. E é isso. Tchau.